Obrigado. Obrigado, Paulo, Cecília. São realmente pais na fé. Para mim é uma honra poder ministrar aqui e saber que Paulo e Cecília seguem, então, felizes e vibrantes no ministério, abençoando ainda a região aqui do norte do Paraná, por meio dessa igreja. E, poxa, é muito, muito incrível poder estar aqui. Eu me chamo Vitor, eu moro lá em Kansas City, nos Estados Unidos. Se você pegar o mapa dos Estados Unidos, botar o dedo bem no meio, é lá que eu moro. É longe de tudo, é o fim do caminho para qualquer lugar que você estiver indo. Mas lá começou uma reunião de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, que dura há 25 anos sem parar. Então, desde 1999, essa reunião de oração tá funcionando. E 3 anos atrás, mais ou menos, eu e minha família nos mudamos para lá para ser missionários e ser parte dessa reunião de oração. Nosso trabalho, a nossa missão é fortalecer essa reunião de oração. E, bom, depois que você passa um tempo na presença de Deus, Deus começa a falar com você, muitas coisas frescas da palavra do Senhor saltam aos seus olhos, e a gente tem um ministério que, pela graça de Deus, tem ensinado e equipado muitas pessoas no Brasil, no mundo inteiro. A gente tem uma publicadora de livros, a gente tem vários cursos online, e a gente também faz várias viagens, assim, abençoando e ministrando vários lugares, e domingo à noite realmente é bem concorrido. Mas, dessa vez, eu fiz assim, não, eu vou lá no Cornélio Procópio, eu preciso estar com eles, eu quero conhecer eles, e para mim é uma honra poder pregar na igreja do Paulo. Então, estou aqui feliz, realizado, né? Mais um check aí na minha lista de objetivos. Mas estou animado para poder compartilhar hoje com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Tiago, nós vamos compartilhar algumas verdades, e eu queria que você levasse bem pessoal mesmo. Vai te ofender, vai te chocar um pouquinho, mas não é eu só estou falando em nome do Tiago. E ele tem um pouco de crédito, porque ele era irmão do Senhor Jesus, então ele tem uma espécie de privilégio aí, foro privilegiado. Mas que bom que a gente pode abrir a palavra em liberdade, celebrar a presença de Deus, amar uns aos outros. Mais ou menos 17 anos atrás, eu voltei para Vitória de Londrina, eu morei aqui 2 anos, 2004, 2006, e foi o tempo que a gente conviveu junto aqui, e a gente plantou uma igreja que segue até hoje lá, né? E uma das verdades por trás que fez com que eu permanecesse fiel nesses anos todos no ministério em tempo integral foi isso que eu quero compartilhar hoje com vocês, que é a amizade com Deus. O valor de ser amigo de Deus é o componente, eu chamo de o componente-chave, para que nós possamos lidar com a igreja e com as coisas de Deus a partir de uma perspectiva saudável e correta e equilibrada. E eu vejo que muitas pessoas começam bem, mas não conseguem concluir bem, porque em algum determinado momento eles confundem as coisas, e eles acham que o púlpito é deles, eles acham que a igreja é deles, eles acham que as pessoas são deles, mas, na verdade, nós somos apenas amigos para Deus, servindo a sua igreja. Nós somos apenas coadjuvantes. A verdadeira história e a verdadeira conexão que precisa acontecer não é você comigo, mas é você com Deus, e eu sou só um agente para que vocês possam conectar, e eu devo sair da frente. E, na verdade, João 3:29 fala que eu devo diminuir. É necessário que eu diminua, é necessário que ele cresça. Então, esse é um valor muito importante, precioso para o meu coração. E eu lembro que plantar a igreja lá em Vitória e trabalhar esses anos todos no ministério em tempo integral, passar por todas as crises e dificuldades que, por exemplo, agora mesmo nós estamos passando no nosso ministério nos Estados Unidos, e ainda assim acreditar na igreja, ainda assim crer que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e amar, servir e
sabe, ao custo de deixar minha filha e minha esposa em casa. Hoje eu estou só com meu filho aqui, o Oliver, né? E ainda vale a pena. E eu creio que é esse valor de se tornar um amigo para Deus. Eu lembro que eu tinha 18 anos de idade quando Deus me convidou, me fez um convite, né, diretamente para ser um amigo para Ele. Eu falei, não, Deus, eu queria ser um profeta, eu queria ser um apóstolo, eu queria ser, sei lá, alguém importante, amigo, sério. Mas o fato é que Deus está olhando do céu, buscando ver se tem alguém olhando de volta para Ele. E para essas pessoas, Ele quer se mostrar forte, revelar o seu coração e compartilhar os seus segredos. E aí, então, eu fui descobrindo que a amizade com Deus é uma das coisas mais preciosas que uma pessoa pode ter, possuir e até mesmo almejar. De todas as coisas que a gente pode fazer para Deus, todas elas acabam e tem um fim. Mas o nosso relacionamento de amizade com Deus é algo que pode começar agora e durar para sempre. Então é muito mais interessante investir a vida em se tornar um amigo para Deus do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer para Deus. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 que havendo dons, eles vão cessar, havendo profecia, elas também vão cessar, mas amar, ou seja, o relacionamento de amor, jamais cessará, jamais deixará de existir. E eu estou nessa busca. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero conhecer os segredos do coração dele, eu quero abrir os segredos do meu coração. E nessa jornada eu aprendi que a amizade não é algo que se desenvolve quando a gente frequenta um lugar ou vê uma pessoa. Já reparou que você vê o cara da padaria todo dia, mas nem por isso ele é seu amigo? É ou não é? Você vê o porteiro do seu prédio, o porteiro do seu trabalho, todo dia você vê ele, mas isso não quer dizer que vocês são amigos. Você senta do lado de uma pessoa na escola por anos, ou do lado dela no trabalho por décadas. Isso não garante nada que você vai ser amigo dessa pessoa. Então, não é frequentar um lugar, nem ver alguém que nos torna próximos. O que aproxima alguém de outra pessoa é quando a gente revela os segredos do nosso coração. Quando você corre o risco de ser julgado e de ser criticado. O que ela vai pensar se eu falar aquilo que eu realmente penso? Eu posso enganar ela e falar aquilo que ela quer ouvir, mas de fato ela nunca vai me conhecer. Mas o prazer de amar e de ser amado está em correr o risco de revelar o seu coração. E quando você fala algo profundo do seu coração e aquela pessoa acolhe o que você está falando, ali se estabelece um relacionamento de amizade. A amizade se dá quando dois corações correm o risco de amar e de se conectar. E Deus está em busca de amigos. Jesus ele fala, João 15, eu não chamo vocês mais servos, mas agora eu chamo vocês amigos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Então a diferença do servo de Deus e o amigo de Deus não está nas atividades que eles realizam, mas está na realidade de que o amigo conhece os segredos daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Estão pegando aí o fio da meada? Legal, não é? Eu gosto de pensar que a amizade é uma das relações mais profundas e preciosas que um ser humano pode construir. Tem os nossos relacionamentos de sangue também, não é? Por exemplo, você nasce e aí você é meio que obrigado a amar as pessoas na família que você nasceu. Você não tem muita escolha. Tipo assim, a gente não fala para Deus, Deus, eu quero nascer naquela família. Ele simplesmente vai lá, plum, planta a gente ali e quando a gente vê, a gente tem que dividir quarto, roupa, comida e um monte de outras coisas com irmãos, irmãs, pai, mãe. E sabe, a gente não tem muita escolha a não ser amar e perdoar pra caramba, para que essa relação continue sendo saudável e duradoura. Mas o relacionamento de amizade é algo que a gente objetivamente escolhe fazer. E a gente faz isso quando a gente acolhe
o segredo do coração de alguém e a gente torna isso precioso para nós também. Tudo bem, filho? É só por meio de um relacionamento profundo, de compartilhar os segredos do coração, que nós podemos construir um relacionamento de amizade com Deus. Eu não tenho dúvida que você saiu da sua casa hoje, sabe? Você tomou aquele banho, você cortou a sua programação no meio da tarde, você se preparou, você botou essa roupa linda e passou esse perfume maravilhoso que você está. Por quê? Porque você queria vir para um lugar e investir no seu relacionamento com Deus, é ou não é? Você não veio aqui brincar. Você não veio aqui, perder tempo ou ver se vai dar certo. Você está sendo intencional em construir uma relação com Deus para que a sua vida espiritual cresça, se expanda. E tudo isso é muito precioso para Deus. É como se você estivesse dando um passo para Deus. E a palavra de Deus vai dizer para a gente, aqui no texto que a gente vai ler daqui a pouco, Deus vai dar um passo na sua direção também. Sabe, hoje não é uma noite para a gente sair da mesma forma que entramos, é uma noite onde nós vamos se sentir de fato avançando, crescendo, amadurecendo no nosso relacionamento com Deus. Essa é a minha oração por você, que você saia dessa noite falando assim, eu sou um amigo mais próximo, eu conheço Deus um pouquinho mais. Amém? Só que o texto que eu queria ler com vocês, em Tiago, capítulo 4, ele fala um negocinho difícil, para a gente poder, de fato, investir nessa relação de amizade com Deus. Olha só, Tiago, capítulo 4, versículo 4, eu vou pular a primeira palavrinha do versículo, de propósito, porque eu vou voltar nela no final, tudo bem? Mas é só para não assustar muito vocês. Tiago, ele é um pouco agressivo, e ele fala umas verdades assim, meio dolorosas, então eu vou pular por um instante essa primeira palavrinha aqui do versículo 4, e a gente vai ler o resto, mas depois eu volto nela, beleza? É assim, ó. Vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Eu sei que você quer ser um amigo de Deus. E eu sei que você veio hoje aqui para poder investir nessa relação, para crescer no amor, no conhecimento, na revelação de quem Ele é. Mas não dá para a gente se tornar melhores amigos de Deus enquanto ainda somos melhores amigos do mundo. É necessário haver uma ruptura radical com a nossa amizade e relacionamento com o mundo. E aí, todo mundo concorda, né? Sim. Todo mundo concorda, porque quando a gente fala mundo, a gente pensa naquilo que está de fora. Tipo assim, a boate, o cigarro, o problema, o presidente. O problema é o quê? Qualquer coisa, o mundo jaz no maligno. E a gente esquece que, na verdade, nós precisamos lidar com o tanto de mundo que existe dentro de nós. Esse é o nosso problema, achar que vencer o mundo é se manter trancado numa bolha e deixar ele pegar fogo do lado de fora. Só que a carta de Tiago, se você pudesse resumir ela de uma maneira bem simplificada, seria mais ou menos o seguinte. Tiago está tentando dizer, olha, o real problema que você tem é você mesmo. Mas se você vencê-lo, você vai desfrutar da paz que há na presença de Deus. Mais ou menos isso. E ele vai falar de um monte de coisas bem difíceis, mas todas elas estão relacionadas a nós. E a forma como a gente lida com pequenas coisas. Então, nessa noite, eu quero falar uma mensagem profética, mas não uma mensagem profética que vai fazer você viajar na terceira, na quarta dimensão, e ir lá fora do planeta Terra e ouvir palavras inefáveis. Tudo isso é muito legal, tem a hora para isso também, mas Tiago está dizendo que para vencermos na construção do nosso relacionamento com Deus, a gente precisa encarar
nós mesmos como o nosso pior inimigo. Se nós conseguirmos vencer a nós mesmos em algumas áreas bem específicas da nossa vida, queridos, nós vamos desfrutar de paz com Deus. Amém. Amém. Se nós vencermos nessas pequenas áreas, talvez assim, a gente vai rir de alguma delas, mas eu tenho certeza que todo mundo batalha nessas coisas. E a gente vai falar, as esposas vão cutucar os maridos. Eu sei que carapuça vai servir para todo mundo, especialmente eu. E é tipo, sei lá qual vez que eu estou pregando essa mensagem, e eu ainda preciso me arrepender e ser transformado. Romper de uma vez por todas a minha amizade com o mundo e abraçar a minha amizade e o meu relacionamento com Deus como a minha prioridade. Queridos, se nós vencermos na nossa relação com Deus e o mundo, deixando o mundo para trás, automaticamente a graça vai superabundar onde abundava o pecado. E nós vamos ver um aumento da experiência sobrenatural de ser transformado. E nós vamos começar a ter mais intimidade, relacionamento com Deus. A nossa vida com Jesus vai melhorar. É isso que o Tiago vai dizer aqui uns versículos para baixo, no versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Queridos, isso aqui é o que todo ser humano mais quer na vida. Sabe o que você realmente quer? Talvez você ainda não sabe. O que você mais quer é mais de Deus na sua vida. O que você mais precisa é mais presença de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que se a gente vencer, se a gente resistir o diabo, se a gente se aproximar de Deus, Ele dá um passo correndo na nossa direção também e nos, encontra. Amém. Queridos, um encontro com a presença de Deus e a própria presença de Deus é o anseio e o desejo mais profundo de todos os corações nesse lugar. Nós fomos feitos para Ele. E enquanto não tivermos mais dele em nós, ou perto de nós, nós vamos viver insatisfeito, mesmo tendo tudo o resto. É como se tudo sem Deus fosse nada. E mesmo ter nada, mesmo tendo nada, mas possuindo Deus, nós podemos ser completamente satisfeitos. Plenamente realizados. Quando a gente lê esse versículo, sabe, se aproximar de Deus, e Ele se aproximar, vai se aproximar de vocês, a gente pensa nos nossos termos evangélico carismático, né, que é tipo assim, eu vou no culto, e lá o pastor vai botar a mão na minha cabeça e alguma coisa vai acontecer. Ou tipo, eu vou na igreja, e ao fazer isso, eu vou aproveitar a oportunidade de ir lá na frente, e aí então alguma coisa espetacular vai acontecer comigo. Eu quero chorar, eu quero chacoalhar, eu quero tremer. Isso que de fato seria um encontro profundo com Deus? Não somente. Nos nossos termos evangélico-carismáticos, sim, ter um encontro com Deus é quando você treme, é quando você é cheio do Espírito Santo e transborda, falando em novas línguas, é quando você sente, sabe, aquele arrepio, o coração aquecido, e tudo isso é muito legal. Mas, se você fizer um estudo de teologia bíblica, ao longo de toda a Bíblia, a presença de Deus está muito mais relacionada com a sua paz do que com uma experiência física ou emocional. A presença de Deus está relacionada com a paz que Ele traz. Por isso que Jesus ele fala em João capítulo 14, eis que eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. É diferente. A paz que se desfruta de ter uma amizade com Deus
é completamente diferente e novo de tudo aquilo que a gente já experimentou tentando buscar paz no mundo. Então, eu queria que a gente pensasse junto nos termos de que nós queremos ser amigos de Deus, mas para isso nós precisamos romper com a nossa amizade com o mundo. Amém? Amém. Todo mundo entendeu aqui, até aqui? E a outra coisa é que se a gente de fato romper essa nossa amizade com o mundo, nós vamos dar um passo em direção a Ele, e Ele vai dar um passo em direção também a nós. E quando Ele vem, queridos, tudo muda. Tudo pode acontecer quando Ele está. Amém. Quando Ele chega, tudo pode mudar. Amém. Quando Ele está, mesmo que nada mais ou ninguém mais esteja, nós somos plenos e realizados. Amém. Deus é tudo o que o nosso coração anseia. A gente ainda não concorda muito bem com essa frase, porque o problema de ter amizade com o mundo é que a gente ama Deus, mas a gente também ama um monte de outras coisas, é ou não é? Eu não duvido da sua fé, eu não duvido do seu amor, eu acredito, de fato eu sei que ninguém sairia da sua casa para hoje vir cantar, entregar os dízimos e as ofertas, participar e se conectar com uma igreja local saudável e ouvir a palavra de Deus de uma maneira fingida. Não, nós queremos mesmo ter um relacionamento com Deus. O problema é que a gente tem um coração o quê? Dividido. Tiago chama isso de pensamento doble. Eu não sei como é que fala. É doblo? Doble é um pensamento doble, é dividido. Meio que assim, eu gosto muito de Deus, mas eu gosto também muito do mundo. Eu amo o Senhor, mas eu também amo um monte de outras coisas. Eu quero ser satisfeito em Deus, mas o que realmente me realiza é um monte de outras coisas que não estão em Deus. E a gente vive essa vida dividida, e Tiago chama a gente para rachar de vez essa mente bipartida e unificar o nosso afeto e o nosso propósito em possuir mais de um relacionamento com Deus de amizade e mais da presença de Deus. Amém? Você está entendendo até aqui? Amém. Bom, eu sou acho que é millennial, né, que chama. E o ano era 2001. Eu lembro que saiu a trilogia do Senhor dos Anéis. E aí eu lembrava que eu tinha que alugar a fita, né, do Senhor dos Anéis, e era mais barato alugar no meio de semana, né, porque tinha poucas fitas e ela era mais concorrida. Os Gen Z que estão ouvindo isso aqui não estão nem sabendo do que eu estou falando. Mas antigamente tinha um negócio chamado fita VHS, e o vídeo ficava lá dentro. E a gente enfiava dentro do videocassete e apertava play. E a gente assistia um filme. Você lembra, né? Era legal, né? No tempo do meu pai. Não, no meu tempo. E aí, o problema era o seguinte: se você devolvesse a fita sem rebobinar, você pagava uma multa. É ou não é? Meu Deus do céu. E eu lembro que em 2001 eu aluguei a trilogia do Senhor dos Anéis para assistir. E assim, são 3 filmes de mais ou menos 3 horas. E eu gostava de alugar eles com uma determinada frequência para poder assistir todos de uma vez e ser, tipo assim, uau, fascinado pela beleza daquela história. E a história do Senhor dos Anéis é mais ou menos a nossa história. É mais ou menos a história da criação, da queda, da salvação e da redenção. A história começa com um grupo de pessoas super felizes em uma cidade chamada o Condado. E lá eles vivem muito felizes, especialmente porque eles têm primeiro café, segundo café, primeiro almoço, segundo almoço. Eles têm muitas refeições. Eu acho que isso, né, afeta diretamente a nossa alegria e felicidade. E eles viviam em uns lugares verdes, magníficos. Era tudo muito lindo, muito legal.
Só que o mundo no qual eles estavam vivendo estava sendo ameaçado pelo poder destruidor de um anel. E o anel, ele era a representação do poder e de como o poder corrompe as pessoas e faz com que tudo ao seu redor seja destruído. E tem um outro personagem lá chamado Gollum. E o Gollum era uma dessas pessoas do condado. Ele era um hobbit, ele era um cara muito legal. Só que ele segurou o poder na mão por tantos anos que ele definhou. Ele ficou completamente distorcido e descaracterizado de quem ele era, e ele se tornou um monstro com uma aparência horrível, porque ele reteve poder e foi consumido pelos pensamentos de poder. E a história do filme é como um desses garotinhos que moram no condado vai pegar esse anel e vai viajar por montanhas, vales, cavernas, rios caudalosos, vai correr riscos e viver um monte de emoções para poder levar esse anel e destruí-lo de uma vez só, para que então ele possa voltar e viver feliz para sempre no condado, no jardim. Essa é mais ou menos a história da redenção. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que a história começa com o plano de Deus querendo ser amigo do homem em um jardim. Mas a corrupção do pecado faz o homem ficar distante de Deus, e ele acha que ele pode ser feliz por meio do poder de saber e de conhecer, sem consultar a Deus. Mas o que acaba acontecendo é que ele destrói tudo ao seu redor. E o homem fica completamente distorcido da sua real identidade, que é carregador ou possuidor da imagem de Deus em si mesmo. Ele fica deformado, ele fica destruído. E aí, então, nós temos um alguém capaz de destruir a força e o poder do pecado. De uma vez por todas, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele nos leva de volta para um relacionamento com o Pai no jardim. Amém. O livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, acaba a conclusão da história. Se dá como? Deus habitando com os homens de novo, em um jardim Amém. Perfeito. Amém. Queridos, o plano de Deus é ser seu amigo. E o fato de que você veio em direção a Ele significa que você pode esperar com grande expectativa de que hoje Ele também vai dar um passo em sua direção. Amém. Mas a gente não pode negligenciar o fato de que nessa jornada de volta para a vontade de Deus, nós precisamos romper o nosso compromisso e a nossa amizade com o mundo. Amém? Está fazendo sentido para você? Bom, se você não entender nada do que eu falei, acha uma locadora, aluga o filme do Senhor dos Anéis, e aí você vai entender um pouquinho melhor, beleza? Bom, vamos lá. Como eu estava te falando, Tiago, ele vai dizer que o problema do mundo não é o mundo e as suas grandes coisas, pecado, e, muito cabeludo, não. Ele vai dizer que o grande problema são nas pequenas coisas e como nós lidamos com cada uma delas. E eu queria listar com você alguma dessas coisas, para que nessa noite você possa avaliar a sua vida e tomar uma decisão objetiva de investir no seu relacionamento com Deus, amém? Amém. Dá uma olhada comigo, Tiago, capítulo 1, e a gente vai dar um passeio agora pelo livro, pela carta do Tiago. Primeira coisa que eu quero falar com você, Tiago 1, 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. A primeira coisa que Tiago está falando, que nós precisamos fazer para vencer o mundo e crescer no nosso relacionamento com Deus, é, primeiro, acreditar nesse negócio. E depois, arriscar colocar em prática aquilo que Ele
diz aqui. É tão simples, não é? Eu achei que ia ser alguma coisa muito misteriosa. Não, não é nada misterioso. É simplesmente crer e praticar, ouvir e obedecer. Tiago, ele fala assim, se você vem e ouve, mas não pratica, você está se enganando. Querida, eu não quero que você viva enganado. Eu quero que a palavra de Deus cause efeito, mudança e transformação na sua vida. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é ser praticantes e não apenas ouvintes ou espectadores da palavra de Deus. Amém? É simples, não é? Mas olha só, Jesus diz que praticar as palavras dele possui consequências profundas. Primeiro ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se você me amar, eu te amarei. E o meu Pai te amará. E eu me revelarei para você. Não é o que a gente quer? A presença de Deus? Não é o que a gente quer? Ser amado por Deus? Ser amigo de Deus, ter proximidade dEle, desfrutar da paz da sua incrível presença? Jesus está falando, eu quero liberar amor e presença na sua vida, mas você precisa ouvir os meus mandamentos e guardar. Querido, guardar não é fechar a Bíblia e enfiar na gaveta, não. Guardar significa assim, eu acredito e eu vou viver para praticar esse negócio. Custe o que custar. Doa a quem doer. Eu vou arcar com as consequências de ter a palavra de Deus como um tesouro no meu coração. Eu vou viver pela lei de Deus. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu estou de fato demonstrando que amo Jesus. E eu sei que se eu amar, Ele vai me amar de volta. O Pai vai me amar de volta. E eles vão se manifestar para mim. Isso está lá em João, capítulo 15. Depois você pode olhar. Eu não vou perder tempo hoje indo em muitos outros lugares, não. Mas Jesus ele também fala em Mateus capítulo 7, uma outra coisa muito importante a respeito de guardar a sua palavra. Você lembra que no final do Sermão da Montanha, Jesus fala para os seus discípulos e para toda a multidão que estava ali presente o seguinte, aquele que ouve essas palavras e as guarda é semelhante ao homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha e dá contra ela os ventos, sobem os rios, mas ela permanece firme e inabalável. Mas o tolo é aquele que ouve essas palavras e não as pratica, porque ele constrói a sua casa sobre a areia. Isso significa que quando vier os ventos, soprar a chuva e der contra ela as águas, ela vai ser levada. Qual que é aqui a diferença entre o sábio e o tolo? Os dois ouvem a mesma palavra, mas o sábio pratica e o tolo só ouve. Então existe um grande risco de na nossa jornada de querer se tornar amigo de Deus, a gente ser tolo, de só ouvir e não praticar. Mas você pode ser sábio, mesmo sem comprar qualquer curso de pessoas supostamente inteligentes na internet. Você pode ser sábio aos olhos de Deus, que é simplesmente crer e praticar a palavra de Deus. Amém? Às vezes, eu prego e geralmente não acontece nada de muito espetacular, né? Eu só falo e amém, vamos levantar, eu oro, e às vezes eu volto um pouco frustrado para casa. Aí a minha esposa fala assim, não, fica tranquilo, a palavra de Deus jamais volta vazia. É tipo um prêmio de consolação para o pregador ruim, né? É tipo, não, fica tranquilo, que se você falar qualquer coisa lá, a palavra de Deus nunca vai voltar
vazia. Mas eu andei pensando um pouquinho nessa verdade, nessa afirmação de que a palavra de Deus jamais volta vazia, e eu penso que não é necessariamente um prêmio de consolação para o pregador, mas é uma realidade espiritual que está acontecendo agora mesmo no seu coração. Amém. Enquanto você está ouvindo, você está criticando, né? Porque você tem o quê? Filtros. Você tem o quê? Conceitos sobre a palavra. Você tem pré-conceito. Preconceito não é uma coisa necessariamente ruim. É você saber ou pensar alguma coisa antes de você receber alguma informação. Todo mundo está ouvindo aqui, ninguém é um ouvinte passivo. Você está o quê? Esse cara é maluco. Ou tipo, por que ele fala do Senhor dos Anéis? Ou o que é esse negócio de fita VHS? Sabe, você está processando. Alguns de vocês, enquanto eu estou falando, estão pensando assim, o que a gente vai jantar hoje mesmo? É ou não é? Pode deixar, querido, vai acabar daqui a pouco. Mas eu acredito que a palavra de Deus ela não volta vazia, dependendo de como a gente responde a ela. Amém. Ou o nosso coração sai mais macio e quebrantado, ou o nosso coração fica mais duro e resistente a ela, dependendo de como a gente reage a ela. Então, enquanto vocês estão ouvindo a palavra de Deus, se no seu coração tem um sim, eu quero, Deus, eu quero vencer, eu não quero ser apenas um ouvinte, eu quero praticar e guardar. Sabe o que a palavra de Deus está fazendo em você? Agora mesmo, fortalezas no seu coração, no seu espírito, na sua mente, estão sendo destruídas pelo poder objetivo da palavra de Deus. E de maneira sobrenatural você está se sentindo o quê? Vivo, porque você está concordando. Mas se você está assim, rapaz, não sei muito bem se é por aí não. Já ouvi pregadores melhores, com certeza. Mas sabe, essa análise crítica que impede a gente de acolher a palavra no nosso coração, ao fazer isso, nós estamos não sendo críticos e inteligentes, mas nós estamos endurecendo o nosso coração e a nossa cerviz diante da palavra de Deus. É parecido com a palavra do semeador, ou a parábola do semeador que Jesus ensina. Ele fala que o coração do homem é semelhante a um terreno, onde a palavra de Deus cai como uma semente. Mas se o terreno for raso, o sol queima ela rápido. Se o terreno for muito perto de onde as pessoas pisam, a planta não vai crescer. Se o terreno estiver sujo, a planta vai nascer e vai morrer pelos espinhos. E se o passarinho vier roubar e come a semente antes dela germinar, a planta também não nasce. Mas se o terreno for bom, bem trabalhado, nós podemos frutificar a 100, a 60 e a 30, de acordo com a semente que a gente está recebendo. Então, nessa noite, enquanto você está ouvindo o desafio de Deus para você crescer no seu relacionamento com Ele, a primeira coisa que a gente precisa de fato lidar e vencer é: eu acredito mesmo nesse negócio de Bíblia. Eu sou crente de verdade. E eu não vou ser crente mais ou menos, não. Eu vou acreditar e eu vou praticar. Amém? Amém? Amém. Queridos, se você é crente amanhã, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, conforme você lida com os seus companheiros, com as pessoas próximas a você, nós precisamos deixar a palavra de fato transformar a forma como falamos, pensamos e agimos com as pessoas ao nosso redor. Amém? A segunda recomendação de Tiago que eu quero trazer aqui para você é bem simples e que é até mesmo socialmente aceitável. Capítulo 2, versículo 1. Dá uma olhada comigo. Meus irmãos, como vocês podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Eu adorei aquela tradução ali, fala de parcialidade. Parcialidade é você tratar alguém conforme lhe for interessante. É a mesma palavra para preconceito ou para elitismo. É o mesmo conceito. Tiago ele vai continuar ensinando, ele vai contar histórias da seguinte maneira.
Se você está numa reunião e você dá preferência melhor a uma pessoa que tem anéis nos dedos e uma roupa bonita, você está tratando com parcialidade, elitismo, preconceito. Mas se chega alguém pobre com a roupa suja e você fala, senta aí no chão mesmo, você está agindo também com parcialidade, preconceito e elitismo. Por que Tiago está falando para a gente romper o raio da nossa amizade com o mundo, falando sobre nossos comportamentos pessoais e como a gente lida com as pessoas? Simplesmente porque a forma como nós lidamos com as pessoas revela o tipo de fé que a gente tem e quem realmente somos. A forma como nós falamos com alguém que não pode dar nada em troca para nós, mostra quem de fato somos. Mas, se alguém trata melhor alguém que pode lhe mostrar favorecimento em alguma outra oportunidade, Tiago está dizendo que isso é pecado e precisa ser removido das nossas vidas. Amém. Em outras palavras, é tão simples quanto nós precisamos amar quem Deus coloca nas nossas vidas, sem acepção de pessoas. Mas a gente fica ouvindo os coaches da internet, e ele fala assim, não, você tem que se cercar de gente boa. E aí a gente vira um monte de interesseiro social. Imagina se Jesus fosse um interesseiro social, ele nunca seria meu amigo, ele nunca seria seu amigo. Ele nunca teria sido amigo dos apóstolos, e a palavra de Deus jamais teria chegado até nós. Então, essa é uma verdade que vai contra a forma como nós preferimos construir relacionamentos baseado na vantagem que a gente pode conquistar. Todo mundo quer balançar a mão do pastor, mas nem todo mundo quer balançar a mão e abrir a sua casa para receber uma célula para qualquer um. Nós somos o quê? Parciais. Porque a gente gosta de receber com pompa as pessoas que podem nos beneficiar, mas as pessoas que não podem acrescentar nada na nossa vida. Deus chama a gente para amar essas pessoas da mesma maneira. Amém. E quando a gente faz isso, nós estamos de fato rompendo com o mundo. Porque o mundo te fala o seguinte, se cerque de 10 pessoas melhores que você, para você aprender o segredo da mente milionária. Queridos, nós precisamos aprender a mente do Evangelho. Amém. E a mente do Evangelho rompe com a parcialidade. Amém. Isso não significa que você precisa ser burro ou pobre, mas isso significa que nós precisamos amar quem Deus coloca na nossa vida. Amém? Amém? É simples, mas é radical. Porque você parar para ouvir alguém que não acrescenta nada de interessante para você é um desafio tremendo. Nós somos uma geração, nós estamos num momento da história onde a gente não ouve para escutar, a gente ouve para responder. A gente não está nem aí com o que as pessoas pensam, a gente só quer que ela respire um pouquinho, para a gente já entrar com a nossa... Tá ligado? Aquela pessoa que fica assim, mas na verdade ela não está ouvindo, ela está só esperando você respirar para ela poder falar o que ela quer. A internet deu voz a todo mundo e a gente acha que aquilo que a gente tem para dizer é relevante, enquanto Deus está chamando a gente para não tratar as pessoas com parcialidade, abrir o nosso grupinho, abrir o nosso coração para multiplicar, abrir o nosso coração para acolher e receber na nossa casa. O Evangelho acontece quando a gente parte o pão com aquele que não pode nos dar nada de volta. E aí então Jesus diz, se você der um copo de água, você recebe um galardão especial. Se você compartilhar o que você tem, querido, você vai ser rico para sempre na eternidade. Se você for generoso e ver o irmão precisando, em vez de falar,
Ah, vai, bom almoço, sabendo que a pessoa não tem o que almoçar. Esse tipo de parcialidade mostra que a nossa fé, na verdade, é morta, é fraca. E que, embora a gente tenha a aparência de crente, nós ainda somos amigos do mundo. Quer mostrar que você é amigo de Deus? Pare de ser parcial e ame a pessoa que Deus colocou do seu lado. Amém? Está vendo que o problema é a gente e não necessariamente o mundo? Porque a gente tem que fazer isso com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente não ama, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente não conhece, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente não gosta, com as pessoas que a gente concorda, com todo mundo. E a gente vai mostrar que somos amigos de Deus quando nós não formos imparciais e removermos o elitismo e o preconceito das nossas relações interpessoais. Amém? Amém? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Tiago capítulo 3, agora é uma outra burdoada. Desculpa, gente, mas é o Tiago, tá bom? Eu não tenho nada com isso. Sou só um mensageiro. Tiago 3, versículo 3. A verdade é que todos nós cometemos muitos erros. Mas se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Agora é uma hora difícil da gente concordar, mas a palavra de Deus, ela é verdade, amém? Amém. Amém? A palavra de Deus é verdade? Amém. Tiago está falando que se a gente soubesse controlar a nossa língua, a gente não teria muitos problemas mais para administrar nas nossas vidas. Toda a nossa desordem, toda a nossa falta de controle e toda a nossa explosão de ira e todas as dificuldades relacionais que a gente constrói com as pessoas, até mesmo com quem a gente ama ao longo dos anos, vem pelo fato da gente não controlar a nossa língua. Todo mundo erra, mas aquele que aprende a dominar a sua fala, erra menos. E aí, então, o Tiago, aqui nesse capítulo, ele vai dar dois exemplos. O exemplo do cavalo e o exemplo do navio. Beleza? Depois você lê e você deixa o Tiago terminar de te agredir. Mas a história do cavalo é simples. Você está ligado ao cavalo? Você bota um freio na língua dele e aí você move o corpão dele para qualquer lugar. Por quê? Porque a língua dele está presa, dominado. E aí você controla e conduz o corpo. Você bota até uma criança em cima de um animal de 1 tonelada, com aquele freio, aquela criança inocente, frágil e fraca, consegue controlar uma fera. Tiago está dizendo que uma língua controlada funciona mais ou menos assim. Nós queremos controlar grandes coisas e grandes problemas nas nossas vidas e conduzir a nossa vida com força e poder e vitória, mas a gente negligencia que a principal coisa que a gente precisa fazer é controlar a nossa língua. E se a gente fizesse isso, a gente conseguiria conduzir a nossa vida muito mais facilmente. A outra história que ele conta é a história do navio. Eu estou falando demais já? Tá dando? 36, gente. Dá para parar o relógio um minutinho só para eu concluir aqui minha ideia? A outra história é a história do navio. E você está ligado, né? O navio é um troço grande. Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, uma cidade portuária. É lindo os navios chegando. Só que aquele navio, que é maior que esse prédio, é controlado por um negócio desse tamanho, chamado timão, leme. Ou seja, é um pedacinho assim, que norteia para onde vai um prédio desse tamanho. E aí, Tiago ele dá o seguinte contexto.
que os navios, eles são empurrados pelos ventos e pelas tempestades, mas o leme conduz o navio para fora delas até o porto seguro. Você já entendeu qual é a analogia, não é? A analogia é a seguinte: a nossa vida vai enfrentar tempestades, ventos, provações e dificuldades, mas a forma como a gente sai vitorioso das nossas tempestades depende de como a gente controla a nossa língua. Eu achava que os meus problemas era culpa dos outros. Eu achava que tudo de ruim que acontecia comigo era por causa de como as pessoas me tratavam. Eu achava que as tempestades da minha vida era tudo culpa das pessoas não me amar, não me entender, não me valorizar, não reconhecer quem eu sou, não me dar uma oportunidade. Eu achava que os meus problemas eram externos. Mas Tiago está dizendo que nós navegamos todas essas circunstâncias pela forma como a gente controla a nossa língua. E eu achava que assim, se essa pessoa parar de fazer isso, a minha vida melhora. Se essa pessoa fizer isso para mim, a minha vida melhora. Se esse emprego, se esse casamento, se essa viagem, se essa compra, se essa conquista, se essa posição, se essa igreja... A gente bota a culpa e a responsabilidade em tudo. Tiago bota a responsabilidade num negocinho desse tamanho, chamado língua. Queridos, você vive pelo poder da sua língua. E você sai vitorioso das suas dificuldades pela forma como você se comporta ao falar. Porque é inevitável passar por tribulações. É inevitável que a gente vai viver tempestade. Amém? Amém. Talvez você está no meio de uma tempestade agora. É ou não é? Algumas pessoas estão. Eu estou. Só que sabe o que eu descobri? Que eu consigo sair dela simplesmente por calar a boca e aprender o jeito que eu falo direito. Ah, não. Tem que ser um pouquinho mais complicado. Tem que ser não, o meu sucesso não pode depender só de mim mesmo. Queridos, Tiago está dizendo que, de fato, sim. De fato, você vai conduzir a sua vida de acordo com o que você fala. De acordo com o que você administra a sua boca. Sabe, a internet, né, deu tanta voz a tanta pessoa desbocada, e é tanta coisa feia que a gente ouve das pessoas falando a opinião delas, sem levar em consideração que do outro lado da tela tem uma outra pessoa lendo. E a gente até ri e faz gracinha dizendo, eu falo mesmo na cara. Quem nunca, né? E não levo de desaforo para casa, não. Como se fosse uma grande vantagem você manusear completamente errado a sua língua no meio da tempestade que a vida é. É necessário que o crente vença em romper a sua amizade com o mundo, ao dominar a forma como ele fala. Sabe qual é o segredo do apóstolo Paulo? Em Colossenses 3 e Efésios 5, ele fala o seguinte: igreja de Colosso e de Éfeso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E ele fala também, não vos embriagueis com o espírito, com o vinho, mas sejam cheios do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém. Esse é o segredo do apóstolo Paulo, que quando ele se juntava para falar, ele não falava assim, não. Tipo assim, vou te falar um negócio, mas só entre nós. E aí, não é uma crítica, não, é só uma observação. E você viu fulano? Não que eu me importe, mas... O apóstolo Paulo ele fala, queridos, a nossa conversa precisa ser salmos, hinos, cânticos espirituais. Falando entre vós com singeleza de coração. Com coração puro, singelo.
cheio de amor. E mesmo quando não for no contexto da igreja, as nossas conversas, sabe, remover do nosso linguajar a palavra torpe, a indecência e a imoralidade, sabe, o prejuízo, o preconceito que diminui as pessoas ou as minorias, o racismo, a homofobia, o desrespeito com alguém que pensa diferente da gente, estereotipando com um apelido. Nós precisamos cuidar da nossa língua. Amém? Amém? Poxa, Vitor, mas como que a gente vence a amizade com o mundo? Fala alguma coisa espiritual, tipo, qual que é o nome do demônio e como que guerreia com o principado. Queridos, você pode gritar o quanto você quiser, com o demônio que for, mas se você não controlar a sua língua, você já perdeu a batalha espiritual. Se você tratar as pessoas com preconceito, você já perdeu a sua batalha espiritual. E se você ouvir a palavra de Deus e não praticar, você também perde a batalha espiritual para romper com o mundo. A última coisa, dá uma olhada comigo aqui, a gente vai voltar para o capítulo 4. Versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso elas não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago está falando que os problemas relacionais que a gente tem é por causa do problema interno que a gente tem. E que o problema não é o jeito com que a pessoa falou comigo, nem o que ela fez comigo, mas é os meus desejos não satisfeitos em Deus que faz com que eu trate mal a pessoa que me desrespeita. Espera aí, Jesus acabou de dizer no Sermão da Montanha que a gente tem que orar e abençoar os nossos inimigos. É sério mesmo? Sim. Como que a gente vai fazer isso se a gente não resolve ou apazigua os nossos conflitos dentro de nós? Tiago diz que existe uma guerra de prazeres, de desejos dentro do nosso coração. Ou seja, nós queremos nos sentir realizados, satisfeitos, completos. Nós queremos experimentar prazer. Só que como a gente não sacia esses desejos em Deus, ou dentro do casamento, ou de uma maneira saudável e segura, a gente vai gerar um monte de guerra, discussão e briga. Versículo 2. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Né? É aquela coisa, né? Eu vou pisar na cabeça de quem for, mas eu vou chegar no meu objetivo. Ninguém vai me impedir. Sabe, todas essas coisas que a gente aprende, que a gente acha que na verdade a gente está sendo corajoso, a gente está sendo antibíblico. Porque no reino de Deus, o maior é o menor. O mais importante é aquele que serve a todos. E o primeiro é o último. Tiago está dizendo que, de fato, a gente quer o que a gente não tem. E quando a gente tem alguma coisa, a gente não quer mais aquilo, a gente quer o próximo. É ou não é? Eu tenho uma criança em casa que basta eu comprar o presente e o brinquedo que ele quer, que ele para de brincar com o anterior, brinca com aquele um pouquinho e já começa a pedir o próximo. A guerra interior começa cedo. E é insaciável. E a gente quer o que não tem. A gente inveja o que os outros possuem. A gente luta e faz guerra para tomar deles. Queridos, vamos continuar olhando aqui, ó, porque Tiago vai dar para a gente um segredo muito especial. No entanto, nós não temos o que desejamos, porque não pedimos. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados, e pedem apenas o que lhes dará prazer. Vamos lá, vamos tentar organizar esses 3 versículos aqui. Ele está falando que no nosso coração existem
guerras de desejos prazerosos dentro de nós. E ele está falando que isso se manifesta por meio de briga, confusão, inveja e insatisfação. E aí ele está falando também que a gente não recebe aquilo que a gente quer, porque a gente não pede aquilo que a gente precisa. E as coisas que a gente pede, Deus graciosamente não nos dá, porque se Ele nos desse aquilo que a gente queria, nós mesmos iríamos destruir as nossas vidas. E aí, então, a gente pede as coisas que a gente acha que gostaria de ter, porque a gente acha que se tivê-las vamos ser mais felizes, mas, na verdade, nós não temos, porque esse é um pedido mau, ruim. Um dia, quando você chegar no céu, vai lá no RH. Passa lá no RH e fala com o anjo que estiver lá no dia o seguinte: querido, me imprime aí, por favor, um extrato de orações não respondidas. E aí o anjo vai imprimir uma Bíblia para você. Aí você vai andando assim à margem do rio da vida, olhando os absurdos que você pediu e graças a Deus Ele não te deu. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu pedi isso. Que vergonha que eu fiz Deus parar o tempo dele para ouvir o que eu tinha para... Não. E sabe, a gente não tem porque a gente pede mal. Porque a gente acha que vai ser feliz com as coisas que a gente pede, mas, de fato, o que nos vai fazer ser realizados é desfrutar de paz com Deus. E a paz com Deus vem quando a gente rompe a nossa amizade com o mundo. E aí, então, nós podemos nos aproximar com confiança, por meio do novo e vivo caminho que Ele preparou para nós. Queridos, é tão simples, mas é tudo dentro da gente, não é? A nossa dureza de coração em ouvir a palavra, o nosso preconceito com as pessoas com quem a gente se relaciona. Eu, amigo daquela pessoa? Jamais. A forma como a gente fala e os nossos desejos insaciados dentro de nós, que geram um monte de confusão e contenda. E aí, então, a primeira palavrinha do versículo que eu pulei: adúlteros. Vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? E que se vocês desejam ser amigos do mundo, vocês vão ser inimigos de Deus? Aqui ele fala, de uma maneira genérica a respeito da imoralidade sexual. Qualquer tipo de comportamento sexual fora da aliança do casamento é imoralidade. E nós fomos feitos para ler, acreditar e praticar. Queridos, é necessário a gente também resolver a nossa sexualidade. É necessário a gente aprender a possuir a nossa sexualidade. E nessa geração eu quero te desafiar a não deixar a sua sexualidade definir quem você é. Eu não tenho jeito não, meu pai era assim, minha mãe era assim. Eu sinto isso, então eu sou isso. Não, queridos. Quem nos define é Deus. Amém. E o que Ele pensa e sente sobre você é a maior verdade que existe. Amém. Então, é possível possuir a sexualidade de uma maneira saudável, bem como controlar os ímpetos do nosso interior e domar a nossa língua, agir de maneira gentil com todo mundo ao nosso redor, enquanto a gente pratica aquilo que a gente ouve. Se nós fizermos essas coisas, sabe o que você está virando? Um amigo de Deus. Aleluia. Querido, você está declarando guerra contra o mundo, mas sabe quem está do seu lado? Deus. Todo mundo vai ser contra você, mas quem é por você é muito maior do que o mundo. Amém. E aquilo que Ele tem para te dar, aquilo que Ele te oferece, queridos, os prazeres
supremos que existem na mão direita de Deus, de acordo com o Salmo, capítulo 16. Na sua mão direita existem delícias perpetuamente. Querido, só desfruta da mão de Deus, da proximidade da sua amizade, quem rompe sua amizade com o mundo. E aí então nós vamos estar aptos para, pela graça de Deus, crescer em vitória em todas essas áreas das nossas vidas. Enquanto a gente obedece, enquanto a gente vigia, enquanto a gente luta, resiste, Deus vai encher o nosso coração de graça. Deus vai derramar sobre nós o seu Espírito. E nós vamos nos aproximar de Deus e você vai ver que a sua vida vai naturalmente abundar de graça, porque você rompeu a sua amizade com o pecado. E ao nos aproximarmos de Deus, Ele vai se aproximar de nós com a sua presença, cheia de paz, justiça e alegria. Amém. Tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você mais anseia se encontra em Deus. Amém. Ouse acreditar e ouse viver à luz dessa realidade. Se você puder ficar em pé no seu lugar, nós já estamos concluindo.